noite a todas e a todos. Estamos aqui para mais uma pitada de sal, esta noite com o Francisco Amaral. O Francisco Amaral, que todos conhecem, é um médico e Presidente de Câmara, o Presidente de Câmara com mais anos no exercício da função e que recentemente resolveu descansar. É isso? Descansar há 32 anos como autarca, sem ter férias, sem ter fins de semana, sem ter noites. Acho que é a obra e, de facto, preciso de descansar. Sinto falta de descansar. Não fora também já tive infartos também que contribuíram para um estado de saúde um bocado débil, e daí a importância que há de descansar e de bons hábitos. E de ligar à família, que é uma coisa que eu tenho ligado bastante pouco, muito pouco. Eu tenho um neto com 20 anos que me passou ao lado e eu não quero que este neto com 7 anos me passe ao lado. A vida familiar foi secundarizada, inclusive a minha vida profissional. Aliás, o sonho da minha vida era ser médico, e médico é algo que tenho. Aconteceu um acidente de percurso na altura. Havia um presidente de Câmara em Alcotim que não respeitava os mínimos princípios de uma vivência civilizada, e de maneira que, na altura, eu comprei uma casa, um apartamento em altura, pensando em ir viver para a altura. Mas depois comecei a pensar melhor, mas se eu nasci em Alcotim, sou médico em Alcotim, porque é que eu ter que ir viver para a altura? E, de facto, nunca mais me esqueço, em março de 93, cheguei ao pé do Presidente da Câmara de então, e disse: olha, vou concorrer contra ti aqui em Alcotim, ou ficas tu ou fico eu. Os dois. Aliás, ele vivia em Olhão. Ia lá só de vez em quando. Mas tinha um clima de terror lá implantado, com os bufos lá instalados, e que havia um clima de cortar a faca lá em Alcotim. E eu entendi, como é que uma terrinha destas pode haver este clima? E pronto, e em março de 93 resolvi candidatar-me contra ele, porque ele é que instalou aquele clima de terror. E aí começa uma história extraordinária. Eu tive o privilégio de presenciar, ainda agora confidenciava aqui em off, algumas situações que ainda hoje me deixam impressionado. A situação de um indivíduo que chegou lá à Câmara de Castro Marim, há uns anos, e que vinha cego. Exatamente. E o Francisco Amaral encaminhou de tratar de cirurgias e de devolver, entre aspas, devolver a visão a esta. Isto foi um trabalho durante todo este percurso. Sim, mas repare, ainda hoje, passado estes anos todos, de ser o autarca com mais anos de serviço, eu acho que não tenho jeito para a política. Apesar de ter ganho as eleições todas, etc. E, de facto, na altura eu era um médico frustrado, isto é, uma pessoa que é médico na Serra Algarvia nos anos 90, é um médico frustrado porque eu passava uma simples receita médica e o doente ia aviar onde, quando e como. Pedia um raio-x e o doente ia fazer onde, quando e como. Isto era impensável. Quer dizer, aliás, eu tinha um estetoscópio e eu fiz milagres com o estetoscópio, fiz diagnósticos espetaculares só com o estetoscópio. E, de facto, era um médico frustrado, embora isto era uma cena frequente. Isto só para ver o clima que lá se vivia. Isto só para ter uma ideia da diferença que há entre ser médico no litoral e ser médico na Serra. Uma simples síndrome gripal no litoral, o médico receita um antipirético, um analgésico, um expectorante. Na Serra, obrigatoriamente tem que receitar um antibiótico, porque aquela
aquele síndrome gripal vai gerar uma pneumonia. Isto tem a ver com a alimentação precária, com as condições de habitabilidade também muito precárias, e, portanto, aquilo vai desenvolver uma pneumonia e, como tal, o médico tem que aceitar um antibiótico. Agora, repare, os doentes iam à minha consulta, uns a pé, outros de burro, outros de bicicleta, outros, os mais finos, iam de táxi. E depois, quando eu passava uma receita, o que é que acontecia? Aliás, o Conselho de Alcotim tem uma centena de povoações dispersas pela serra, tal como o de Castro de Maria. O doente levava a receitinha para casa e esperava que alguém daquele monte um dia fosse à vila ou fosse à aldeia, onde houvesse uma farmácia, para aviar o medicamento. Agora imagina tu quantas pessoas terão morrido com a receitinha em casa, porque a pneumonia mata. À espera que alguém daquele monte um dia fosse à aldeia ou fosse à vila. Tu, durante o período em que foste autarca, os 32 anos, desenvolveste um conjunto de projetos, desde da ambulância que circula por todos os montinhos, não é? Até o levar água a todos os montinhos. Porque começas em Alcotim... Mas vou-te contar... Mas antes disso, ainda há outras histórias. Eu vou-te contar. Portanto, eu manifestei a minha disponibilidade para concorrer contra o Presidente da Câmara de então, em março, e ele perde o mandato em agosto. Perde o mandato por corrupção e outras situações. Perde o mandato em agosto. Epá, se eu ia concorrer contra ele, epá, o móvel da questão desapareceu. Claro. Mas pronto, mas eu já estava em campanha e as eleições foram dia 12 de dezembro e ganhei as eleições e nunca mais me esqueço desta. Eu vinha cheio de ideias, e tinha uma chefe de secretaria, na altura havia chefes de secretaria, qualquer ideia que eu tinha, ela dizia assim, isso é ilegal, não pode. Eu queria fazer uma coisa, isso é ilegal, não pode. Epá, tive a sorte de encontrar um assessor, o Romana Martins, que foi chefe de secretaria da Câmara de Mértola e mais tarde de Tavira. Epá, a mesmíssima coisa que ela me dizia, isso é ilegal, ele dizia assim, olha, isso pode ser feito desta maneira, desta e desta, escolha. Pronto, a partir daí tudo foi mais fácil. Mas antes disso, logo, eu escrevi uma carta ao meu professor de medicina, o Artur Torres Pereira, olha, que se salvou o TD Sporting, das garras do outro, o Artur Torres Pereira, que foi meu professor de faculdade, e simultaneamente era presidente da Câmara de Sousel e presidente da Associação Nacional dos Municípios. Na altura ainda se escreviam cartas e eu escrevi uma carta, Artur, não é nada disto que eu quero, eu não gosto disto, afinal de contas não posso fazer nada, estou atado de pés e de mãos, quero ir embora, estou habituado às consultinhas, isto não é a minha vida, quero ir embora. E o Artur Torres Pereira respondeu-me também por carta, porque na altura só se escreviam cartas, a dizer aquilo que eu precisava de ouvir. Aguentai os cavalos, que vais gostar e tal, isto é uma fase e tal. E de facto foi uma fase. Pronto, com o Romana Martins, como meu assessor, permitia-me fazer as coisas. Eu fiz coisas do Arco da Velha, inéditas no país. Por exemplo, esta história dos doentes irem à farmácia, que era uma odisseia. Pus logo uma carinha da Câmara à porta do centro de saúde para os velhotes irem à farmácia. Repara, fazer um exame, um raio-x, Faro, uma consulta externa de especialidade, pus logo um autocarro, meninos, siga, nunca mais... Portanto, passou a ser fácil vir a Faro fazer exames. Faro não tem noção de quantas horas são preciso para vir de Alcotim a Faro fazer um exame ou de Algesur a Faro. Não, repara, imagina o que é um velhote da Tacera ir de transporte público de Alcotim para Faro. É impensável. Não há. Já não há. E se houvesse, chegava à estação do autocarro, do comboio, e depois como é que ia para o hospital? Esquece.
Pá, mas ainda hoje esse transporte existe. Tanto Sim, é algo sim. digo que o Castro de Bani e, segundo creio, ainda somos os únicos no Algarve que faz isso. Portanto, eh, esta foi mais uma ação. E depois fiz N ações. Essa das cataratas revela tudo. Isto é, comecei-me a perceber pessoas completamente invisuais à espera de uma consulta de oftalmologia há 4, 5, 6 anos. E às tantas deu um murro na mesa. Eh, e de facto o meu assessor, o Romano Martins, arranjava-nos soluções legais para tudo, nomeadamente com as parcerias que eu fazia com a Misericórdia dava a cara e eu dava o dinheiro, e pronto, e a gente fazia tudo. E de facto, de uma assentada, operámos. Aliás, eu tenho um sobrinho que é oftalmologista que me fez o favor de ver umas 200 pessoas que tinham falta de vista na altura, que eu fiz questão que ele não recebesse um tostão, não via uma à borla, e depois ele selecionou umas 70, precisava urgentemente de operação às cataratas. Na altura consultei uma clínica em Coimbra, uma em Lisboa e outra em Faro. A que fez mais barato foi a de Faro. E voltei a fazer questão que ele não operasse nenhuma, que é para não haver bogas. E de facto, operámos 70 pessoas às cataratas, e tenho... por haver uma pessoa que deixou de ver, e nunca mais me esqueço, eu muitas vezes ia tirar o penso oftálmico depois da operação, passado umas 24 horas. E era um velhote de Alcotim que tinha um filho em Olhão, e eu no dia a seguir fui à casa do filho para lhe retirar o penso oftálmico. E ele retirei-lhe o penso, ele olha para o neto, que já não havia há 6 ou 7 anos, porra, estás tão alto, pá. Mas isso não se consegue fingir, pá. Não há dinheiro para Não há dinheiro isto. para isto, Não. Repara, por exemplo, fiz um programa de combate à surdez severa, que também de uma importância extrema, pá. Como sabes, aqueles aparelhinhos auditivos são muito caros, pá. Agora imaginam um velhote com uma pensão de miséria comprar um aparelho daqueles. Eu fiz um acordo com uma clínica, pá, a Acústica Médica, na altura, que me instalou lá umas cabines acústicas, com um técnico que ia lá semanalmente. E eu vou também contar uma história muito gira. E pusemos a ouvir, porque repara, como se já não bastasse os velhotes estarem isolados no seu monte, estão isolados dentro da própria casa. Muitas vezes, marido e mulher já não se falam há uns anos. Repare, e passar esta história é muito gira, e aliás, levei este casal à SIC, a um programa da tarde. Todas as semanas punha 6 ou 7 aparelhos e fazia questão de ir almoçar com os novos ouvintes. Com os novos ouvintes. Pessoas que já não ouviam há muito tempo. E eu nunca mais me esqueço. O senhor António José era casado com a Dora Glória Maria Moita. O senhor António José tinha sido contínuo ali na escola em Vila Real, vivia nos Reis do Rio, e para ouvir uns resquícios do telejornal, o Gero pôs-lhe uma manhosice lá na televisão, o gajo punha os escutadores, punha aquilo no máximo e tal, e ele conseguiu ouvir uns resquícios do telejornal. Pronto, pusemos o senhor António José com o tal aparelho auditivo e depois fomos almoçar. Eram 7 pessoas com os familiares. Estávamos a almoçar todos e às tantas eu reparo que o senhor António José e a dona Glória Maria Moita levaram o almoço a falar. Não comeram nada. Falaram. Não comeram nada. E eu, no final, levanto-me. Vou falar, senhor António José, vocês não comeram nada? Sabes qual foi a resposta da dona Glória Maria Moita? Senhor doutor, vai ser uma segunda lua de mel. E era isso, é mexer nas pessoas, não é? É ir lá levar a água, é a carrinha que vai lá fazer os exames médicos. Agora fizeste-me lembrar outro. Partindo do princípio que as principais causas de morte são os AVCs e os infartos, e o que está por trás dos AVCs e dos infartos, hipertensão, diabetes e colesterol, eu pensei, vou pôr a unidade móvel de saúde a funcionar aqui, com um enfermeiro,
pá, que vai medir a tensão, o colesterol e os diabetes, epá, e vamos controlar isto. Controlar isto. Quando ele vir que não consegue dar conta do trocado, envia para o centro de saúde, para o médico do centro de saúde, epá, e assim fizemos. Eu não tenho criei a primeira unidade móvel de saúde no país, em 1995. Epá, eu não tenho qualquer dúvida que isto foi de uma importância extrema e diagnosticámos, rastreámos muitas hipertensões, colesteróis e diabetes. Epá, e evitámos, prevenimos muitos AVCs e muitos infartos. Não tenho qualquer dúvida disso. Uh, uh, Fiz as primeiríssimas campanhas de vacinação contra a gripe, em 95. Vacinava em massa mais de mil pessoas com mais de 65 anos. Só passado 7, 8 anos é que o governo começou a fazê-las a nível do país. Ia-te contar uma história também muito gira. Qual é que eu te ia contar agora? Já não me lembro. Entretanto, andamos aqui, vamos fazendo aqui os nossos projetos. Vens de Alcotim para Castro Marim e era igual. Tiveste que repetir tudo. Não, repara, eu em Alcotim fiz uma obra notável, pá, aliás, fiz uma revolução em Alcotim, o que era Alcotim antes de mim e o que é depois. Epá, obras de uma importância extrema, quartel dos bombeiros, quartel da GNR, o novo centro de saúde, requalifiquei o castelo de Alcotim, que é um espetáculo, tenho uma praia fluvial que foi a primeira no país com a bandeira azul. Olha, na altura fui muito criticado pelos socialistas, pela minha oposição, porque ia fazer uma praia, já até diziam que era a praia da Messejana, e sem estar a gastar dinheiro, e se é jogar dinheiro de fora e tal. É a maior da atração turística de Alcotim, todos os anos vão centenas de pessoas por dia a Alcotim à conta da praia fluvial, que a minha oposição dizia que era a praia da Messejana. Epá, mas pronto, virei Alcotim para o Rio, com cais acostáveis, várias intervenções paisagísticas junto do rio, tanto em Alcotim como Carreiros do Rio, como Laranjeiras. Apostei forte na arqueologia, arranjei uma arqueóloga, uma técnica de história, tenho escavações arqueológicas visitáveis. Fiz uma dúzia de núcleos museológicos temáticos, fiz um parque empresarial nos Balurcos, fiz um lar nos Balurcos, ampliei para o dobro o lar de Alcotim. Fiz um centro náutico espetacular, aliás, os miúdos de Alcotim, vários campeões nacionais de canoagem. Fiz um centro de apoio ao desenvolvimento, fiz uma estalagem. Epá, fiz uma obra, fiz em Martilongo, se fomos para Martilongo, fiz a escola, fiz as piscinas, fiz um pavilhão. Epá, fiz uma obra notável. Fiz habitação social por todas as sedes de freguesia, pus água domiciliária nos montes todos, é uma centena de montes, toda a gente com água em casa, e epá, fiz uma revolução em Alcotim. Uma diferença substancial entre Alcotim e Castro Marim. Alcotim tem uma boa situação financeira estável, que me permitiu fazer essa obra toda. Deixei também um lar a começar em Martilongo, já com financiamento já garantido. Portanto, chega a Castro Marim e a situação não foi nada fácil, porque a situação financeira da Câmara de Castro Marim era horrível. A páginas tantas também me quis vir embora. Portanto, repara, às tantas, ainda por cima com a nova lei das finanças locais, queria dinheiro para comprar alcatrão para tapar um buraco na estrada, queria dinheiro para pôr água domiciliária nos montes, e o meu chefe de divisão administrativa e financeira, não há. E eu digo, se não há, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou para já embora. Cheguei a dizer isto. Mas pronto, mas lá me aguentei com a nossa Filomena, que eu costumo dizer que ela inventa de dinheiro, e de facto fabrica dinheiro, e lá conseguimos ir fazendo umas coisas. Mas de facto, a situação financeira da Câmara de Alcotim
é muito melhor do que a de Câmara de Castelão, e daí ter tido alguma dificuldade inicialmente, na fase inicial, a fazer obras em Castelão. Depois repetes a água nos montes, repetes o apoio. Não, depois, mais tarde, criei a Unidade Móvel de Estudos já como médico, também foi a primeira no país. Tenho 3 colegas minhas da minha altura que estão reformadas e que acudiram a essa unidade móvel, a doutora Helena, a doutora Isa, a doutora Susana, e que ainda hoje percorrem aqueles montes diariamente. No Algarve Central não há essa noção que o Castro Marinho tem 47 montes. Não, tem uma centena. Uma centena de montes. E que vive lá gente e que essa gente tem necessidades. Eu, da experiência que tenho, lá na Câmara de Castro Marim, e porque trabalho com alguns presidentes de Câmara, e são todos diferentes, cada um tem a sua marca, tem em comum a preocupação com as pessoas, mas eu assisti a coisas deliciosas de nós estarmos reunidos na tua sala e entrarem pessoas para aviar a receita, para levar uma receita. Repara, eu costumo dizer que há sempre 5 minutos para ouvir uma pessoa. Geralmente os presidentes têm agendas, às tantas horas há isto, mas no intervalo de 2 reuniões, 5 minutos para ouvir uma pessoa, não. E eu acho que é isso. Aliás, já... A porta do gabinete está sempre aberta. É isso. Para já, eu não sei trabalhar em equipa. De facto, há presidentes de Câmara que sabem dar ordens, são senhores absolutos da verdade, e pronto, estão ali, são uns ditadores egos. Faz assim, faz assado, faz eles é que sabem. Eu sempre entendi que um presidente de Câmara, ninguém sabe tudo, todos é que sabemos tudo, e daí a importância que é de trabalhar em equipe, e foi sempre isso que eu fiz. Ouvir e decidir. Mas também é algo que eu tinha a porta aberta, e aqui também tenho, e algo que eu tinha, fiz uma brincadeira com os funcionários da Câmara em relação ao tabaco, e que transportei para Castro Marim, e tenho um problema sério, muito sério. Agora, aliás, emendei alguns erros que tinha desenvolvido em Alcotim, e tenho um problema muito sério de combate ao tabagismo. Já ajudámos 880 pessoas a deixar de fumar, com percentagens de êxito elevadíssimas. E o que é que explica esse êxito todo? É, tal como dizes, é a disponibilidade permanente. Quer dizer, porque, repara, um fumador, a decisão de deixar de fumar é uma decisão íntima, interior, pessoal. Não vale a pena ninguém dizer nada. E muitas vezes o fumador leva anos a tomar uma decisão. Vai pensando naquilo, vai pensando um dia, e há aquele dia em que, agora é que é. Agora é que é, e ele tem que arranjar, tem que encontrar no SNS, no Serviço de Saúde, maneira de ser naquela altura. Vai marcar uma consulta aí fora, venha cá daqui a uns 4 ou 5 meses. Esquece. Portanto, e daí a importância que há de eu dizer, tem que ser uma resposta imediata. Portanto, a minha disponibilidade é imediata, é permanente, e aí está, e ninguém paga nada, isto é, inclusive é um medicamento. Pessoas de Castro Marim não pagam nada. Claro que isto às tantas começou a ser muito falado, e vão pessoas de Vila Real, de Vira de Faro também, de Ayamonte lá, essa já tem que pagar o medicamento, não é? Mas eu costumo dizer, olha, isto o tratamento são 15 minutinhos de lavagem de cérebro, eu receito um medicamentozinho e ao fim de 2 dias as pessoas... E geralmente resulta. E resulta. Resulta. Fizeste em Castro Marim, uma das últimas obras que me lembro, foi uma infraestrutura dedicada à demência, Alzheimer. Deu muita luta no trabalho. Temos infraestruturas esportivas, temos infraestruturas de saúde, e agora lançaste habitação social.
já tinhas um programa de habitação social com autoconstrução, que julgo que também trouxeste. Eu em Alcotim fiz um bom programa, fiz loteamentos sociais com um projeto. Então, as pessoas compravam aquele lotezinho infraestruturado, tinham um projeto e houve muita gente, houve 50 famílias que fizeram casa, alguns até eles construíram a casa. Autoconstrução, por 40 mil euros fizeram uma casa, ou 50 mil euros. E fiz um par só e valeu a pena. E depois iniciei outro projeto em Martilongo, com um loteamento também social para autoconstrução e um loteamento não social para vivendas. E vendia lotes a um preço, os sociais a um preço simbólico, os outros mais caros. E em Castro Marim, terminámos uma habitação social de alguma envergadura em altura e agora fizemos uma estratégia de habitação e estamos a desenvolver essa habitação que falamos de mais de 2 centenas de habitações. Mas ainda há bocado lembrei-me da história das cataratas, da perseguição de que fui alvo. Isto deu abertura de telejornal da RTP1, a Ministra da Saúde, Manuel Arcanjo, a pedir a minha perda de mandato por me estar a meter numa área que não era a minha. A Sra. Ministra não tem noção. Não tem noção. Passado 3 meses. Os autarcas substituem-se tantas vezes ao Estado Central que chega um momento em que se confunde o papel. Agora já te conto outra, por estás a falar nisso. Passado 3 meses ela já não era ministra e passado estes anos todos eu ainda ando aqui e o ministro que seguiu a seguir foi o Correia de Campos, também socialista, que me deu um louvor público e obrigou a RS a pagar àqueles de algum tempo as cataratas que eu tinha pago. Portanto, isto de algum modo revela bem o que é isto. As pessoas não têm noção no Terreiro de Paço o que é ser autarca, nem em Faro, quanto mais em Alcotim. A Câmara de Castro Marim trabalhou muito, lutou por uma rotunda ali na Praia Verde. Até hoje não conseguimos. E o que é certo é que nesses anos morreu lá gente. Sim, repara, e o que é escandaloso é que nomeadamente o Partido Socialista, todas as eleições, fala em várias obras. Uma delas é o Hospital Central, a requalificação da 125, que prevê essa rotunda. A ferrovia também. O que é um facto é que nada aparece, nada surge. Mas essa rotunda, isso é uma andota, porque a Câmara disponibilizou-se para fazer essa rotunda e nem isso o Estado Central permite que se faça. E de facto, tal como dizes, já morreu a gente. E são as tais irracionalidades que ninguém entende. Castro Marim tem uma característica única. Para além de ser o concelho do país com mais habitação secundária per capita, de certeza, é também a terra que tem aqueles mega loteamentos, aqueles Castro Marim Golfos, o Quinta do Val, agora estamos a desenvolver, a Almada de Ouro está a arrancar, Terras da Verde Lago, mas a Câmara tem tido sempre o cuidado de, nessas operações, solicitar sempre o empenho para causas, não é? Ajudar, havia até contratos, havia até com participações da parte dessas entidades para o município, não é? Repara, de facto, havia projetos que estavam encalhados. Quer dizer, Castro Marim tem uma particularidade que não existe em Alcotim, que é o litoral. Castro Marim tem a Serra Barrocal Litoral, que é o que não Alcotim só a Serra. E, de facto, eu quando cheguei a Castro Marim tinha vários projetos
turísticos encalhados há dezenas de anos. E muitas vezes encalhados, dado uma guerra fratricida que havia ali entre o PS e o PSD, que eu acho que sobrava pouco tempo para fazer alguma coisa de útil pelo Conselho. O tempo era todo em tiros e em facadas de manhã à noite. E, de facto, eu consegui mostrar àquela gente que há outra maneira de fazer política, sem guerras, sem ódios. E, de facto, penso que valeu a pena. Mudei o chip daquele município, mudei aquela Câmara, conseguimos trabalhar em paz. Alguma paz. Também já te conto as guerras que houve mais tarde. Mas pronto, de facto, e aí a minha vice-presidente, que agora é presidente, a Filomena Sintra, teve um papel importantíssimo no desencalhar daqueles projetos que estavam encalhados há dezenas de anos. E falo da Verde Lago, falo da Almada de Ouro, falo de Corte Velho, falo da Quinta do Val e falo de outros, da Maravilha, etc. E daí eu achar que Castro Marinho vai ter futuro, um futuro risonho mesmo, porque esses projetos geram riqueza, geram emprego, geram riqueza, com os impostos geram muitas receitas para o município, e o município este que foi pobre até há pouco tempo, hoje em dia já tem uma situação financeira mais desafogada, e para o futuro vai ser não digo que seja um município rico como outro não é, mas vai ter dinheiro para se poder dar mais qualidade de vida àquela gente. E, de facto, a Filomena Sintra teve um papel crucial no desencalhar daqueles projetos. Fomos várias vezes a Faro e Lisboa para desencalhar aqueles projetos que estavam encalhados há dezenas de anos. Hoje em dia, por exemplo, o Verde Lago gera 200 de postos de trabalho, alguns de muita qualidade, e que já rende ao município muito dinheiro, mas já não falar nas contrapartidas daquele empreendimento que nos dá a possibilidade de fazer um pavilhão em altura, de requalificar a frente de mar com parques de estacionamento, de requalificar a rua principal de altura. Portanto, são as tais contrapartidas que a gente exige, porque, de facto, aquilo são empreendimentos de muito valor e que geram muita riqueza. Ao fim de 32 anos como autarca, vais abraçar um projeto ligado à saúde. Não é? A Filomena disse-nos aqui que ias continuar ligado a essa causa, que é a de compareceres no hospital e estares presente. Reparo, vais andar por aí. O que se passa é o seguinte: eu fiz o meu internato geral, o meu estágio no Hospital de Faro, em 1980, 81, 82, e a partir daí, já lá vão 40 anos, nunca deixei de ir um dia por semana ao Hospital de Faro. Portanto, isto é quase um sacerdócio que eu faço questão de manter, estas idas semanais ao Hospital de Faro, indo hoje, embora seja quarta-feira, mas porque amanhã é quinta, é feriado, fui hoje. E há uns anos, logo no início, fazia urgências em regime de voluntariado, mas às tantas da pachorra começou-me a faltar, e agora, neste momento, vou ver doentes internados, fazer a ponte entre a família e os médicos hospitalares, entre os médicos de família e os médicos hospitalares, e pronto, e sou uma presença assídua naquele hospital, e não há ninguém que não me conheça naquele hospital. E faz diferença para quem lá está. Faz a diferença. E sabe que às vezes há coisas do Arco da Velha, pessoas que estão à espera de uma simples consulta há uns anos, e depois eu chego à conclusão, depois de investigar, que por causa de um erro informático, aquela pessoa podia esperar mais de 10 anos que nunca iria ter a consulta. Isto aconteceu N vezes já. E são pessoas com idade. Sim, só para te veres a importância das minhas idas ao hospital. À conta do erro informático, uma pessoa está à espera de uma consulta há uns 4 ou 5 anos. Vais continuar a combater o tabagismo, não é? Mas nessa... Repara, e há uns anos o meu amigo Macário Correia inventou uma que era beijar uma mulher, era a mesma coisa que lamber
É como uma fumadora. Beijar uma fumadora é a mesma coisa que lamber um cinzeiro. Isto deu as vistas e tal, mas de facto, repara, é importante que se saiba que falamos da primeira causa de morte evitável no mundo. É importante que se saiba também que um terço de todos os cancros no mundo, todos os cancros, não é só os do pulmão, um terço de todos os cancros são provocados pelo tabaco. É importante também que se saiba que um fumador vive em média menos de 15 anos do que o não fumador. É raro um fumador chegar aos 80 anos. Pode acontecer, mas é raro chegar. E, portanto, e para estar a falar na qualidade de vida. Na qualidade de vida, geralmente o fumador tem a pele mais envelhecida, cansa-se muito, tem tosse, tem mau hálito. Portanto, uma série de complicações derivadas ao consumo de tabaco, para já não falar no dinheiro que se gasta. Eu às vezes pergunto aos fumadores: você começou a fumar aos 14 anos, agora tem 60, já viu quanto é que gastou ao longo destes anos todos? Se calhar já lhe dava para comprar uma casa e um carro. E eles depois começam: se calhar. Estamos a chegar ao fim e como nós costumamos fazer, está ali aquela câmara para deixares uma mensagem para quem nos vê, para os castromarenses e para os alcotenenses. Alcotenês. Se quiseres. A mensagem é uma mensagem de agradecimento. Agradecimento por me terem dado a possibilidade de ser Presidente de Câmara durante estes anos todos e de facto, confiaram em mim. Eu fiz os possíveis, fiz o melhor que pude, o melhor que se sabia, de uma entrega total àquela causa autárquica, sem férias, sem fins de semana, sem noites, né? Penso que cumpri o meu dever, mas vou continuar, tal como dizes, a andar por aí, a rabiar, nomeadamente a estar disponível para as pessoas na área da saúde, que é o que eu sempre fazer. Muito obrigado. Foi mais uma pitada de sal. Espero que tenham gostado. Eu tinha ficado aqui mais 1 hora ou 2, mas temos tempo, temos um horário para cumprir. Boa noite e obrigado.